Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Irmãos, há momentos que nós temos que nos dar um pouco mais. Você sabe que às vezes a pessoa ela não tem esse entendimento com ela, né? Todo mundo fala, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Fala ou não fala? Quer ou não quer? Quem é que quer ser cheio do Espírito Santo? Mas você sabe, você já parou para entender o que é ser cheio do Espírito Santo? Na verdade, irmão, ser cheio do Espírito Santo não é ter um pouco mais do Espírito Santo em nós. É Ele ter mais de nós com Ele. Quando você, porque as pessoas elas ficam esperando que o Espírito Santo é que vem. Não. É eu que vou. Eu vou me dando cada vez mais a palavra. Eu vou me envolvendo cada vez mais com Deus. Então isso significa que eu estou me aproximando cada vez mais do Espírito Santo. E cada vez mais que eu me aproximo, cada vez mais que eu me dou, cada vez mais que eu entrego do meu tempo, meu irmão, eu vou sendo invadido por Ele. Mas não é porque Ele está vindo, é porque eu estou indo. Você compreende, sim ou não? Você vai entrar num mar, é o mar que vem em direção a você, ou é você que vai em direção ao mar? É você que vai em direção ao mar. De repente você viu a água está na canela, de repente está no meio dos joelhos, de repente está no meio da cintura, de repente você está, dando pé ainda, a água está aqui, no queixo, E de repente, irmão, você chegou na posição que precisa chegar. Qual, pastor? A posição onde você não tem controle mais. É o mar que te controla. Então a pessoa que está cheia do Espírito Santo é essa. Que ela foi se entregando, ela foi se dando, ela foi se aproximando, ela foi entrando, ela foi se envolvendo. De maneira que, de repente, chegou um momento da vida dela que ela não tem mais o controle. Agora, quem dirige a vida dela é o Espírito Santo. Você compreende? Isso é ser cheio do Espírito Santo. E isso depende de você. Não depende dele. Não. Se tem uma coisa que o Espírito Santo deseja, é habitar dentro de você. É ter o controle da tua vida. Mas esse controle ele tem que ser entregue por você. O Espírito Santo não vai tomar esse controle da tua vida. Ele não vai tomar. Não. É você que tem que entregar. É você que tem que se render. É você que tem que se dar. Então é você que tem que começar a gastar tempo. Você está compreendendo? Examinando as Escrituras. É você que tem que começar a gastar tempo orando. Eu me lembro como foi que aconteceu comigo. E eu sei que se eu mudar a conduta, eu vou perder. Por quê, pastor? Porque se eu deixar de avançar, ou seja, em direção ao Espírito Santo, no que eu estou dizendo em relação à leitura bíblica, oração, jejuns, vigiar para ver se de alguma maneira não estou fora da palavra, e me dedicar e me entregar, eu sei que querendo ou não querendo, irmãos, eu vou começar a quê? E me afastar. E cada vez mais eu vou ter menos. Dá para compreender isso? Cada vez mais eu vou ter menos do Espírito Santo. Agora, quanto mais eu me aproximar em orações, em jejuns, em respeito às orientações da palavra, aos ensinamentos, um coração com temor, em respeitar. Porque temer é obedecer, é submeter, é respeitar. E um coração pronto a obedecer, a se sujeitar. Ou seja, eu estou me aproximando cada vez, e eu vou sendo então cada vez mais transbordado, cada vez mais cheio. E quanto mais eu me aproximar, o Espírito Santo ele vai me dirigindo para lugares mais profundos, para maiores revelações, para maiores entendimentos, para me levar a ser usado por Deus a lugares mais distantes. Você compreende o que eu estou falando, sim ou não? Com uma fé mais edificada, mais fortalecida. Então, mas só que isso não depende do Espírito Santo. Depende de mim, depende de você, depende de nós. Amém, pessoal? Eu fico vendo as pessoas declarando, não, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Só que elas não fazem nada para ser cheias do Espírito Santo. Elas quase não oram, elas quase não leem uma Bíblia, elas quase não fazem um jejum.
decidiram os dias que vão à igreja. E outro dia não importa, eu não vou e acabou e pronto. Quer dizer, elas não estão prontas, né, para se submeter à orientação do Espírito Santo. Não é de pastor, não. Esquece, pastor. Esquece o pastor. Uma vez eu falei para você e eu repito o que eu falei. Você nunca vai ter problema comigo. Não, pastor, nunca. Se você tiver algum problema é com a palavra, porque a única coisa que eu vou entregar para você é a palavra. Você entende, sim ou não? É a palavra. Então, se você se entregar a Deus em orações, como eu estou explicando, em jejuns, em leituras bíblicas, e pautar a tua vida na palavra. O que pode, pode, o que não pode, não pode. O que é para fazer, eu vou fazer. O que não é para fazer, eu não vou fazer. E se entregar mesmo. Você vai ser usado por Deus para obras que você nunca imaginou que poderia ser usado. Por quê, pastor? Você vai estar transbordando da presença, da direção, da orientação. Você vai estar transbordando de sensibilidade, do toque, do agir, do dirigir do Espírito Santo. Quanto mais próximo da luz, melhor eu vejo. Melhor eu enxergo, com mais clareza, com mais nitidez, com mais precisão. Mas eu é quem tem que me aproximar. Você entende ou não? Sim ou não? Diga graças a Deus. Eu vou para a mensagem principal, guarda isso com você. Eu lembro quando, como eu estava falando, acabei não falando, como aconteceu comigo. Eu me lembro que até estava fazendo um comentário com alguns amigos, que eu estava, eu nem ia à igreja ainda. Eu tinha uma tia que já partiu, já está com Jesus, e ela era obreira da nossa igreja, na Praça da Sé, na Silveira Martins 28, e eu nem ia na igreja ainda. Mas eu não sei que cargas d'água eu fui fazer ali, mas eu estava lá, na porta da igreja. Por que cargas d'água, pastor? Eu estava de camiseta, short e chinelo. Acho que eu estava com uma bicicleta de alguém, eu não sei. Mas eu fui lá que eu queria falar com a minha tia. E eu me lembro que o obreiro estava na porta, né? Tem obreiro que é inteligente demais. O obreiro estava na porta, eu chamei ele, estava ali, olhando as pessoas, tinha um tapume assim, na Praça da Sé, né? Só para quem é muito antigo para lembrar desse tapume, escrito bem na Praça da Sé, na Silveira Martins ali. E eu estava ali, o obreiro estava ali, eu falei, amigo, faz favor. O obreiro educado, ele falou, pois não, jovem. Eu falei, está vendo aquela senhora lá? A igreja era de lá para cá, né? Lá era o altar e aqui era a porta, né? Aí eu falei, está vendo aquela senhora ali encostada ali? Ele falou, sim, a dona Luísa, sim. Eu falei, chama ela para mim, por favor. Ele falou, não chamo não. Eu falei, rapaz, em outras palavras, não é ser maldoso, rapaz, chama ela para você falar com ela. Ele falou, não, eu não sei se Deus está falando com ela, não chamo não. Eu falei, olha aí, rapaz, aquilo nunca mais saiu do meu coração. Nunca mais saiu do meu coração. Porque a pessoa, muitas vezes, aquele momento que ela está ali, é o momento que Deus está trazendo a instrução para ela que vai mudar a vida dela. Que vai tirar ela de um sofrimento que ela está enfrentando há anos. Aí vem alguém e interrompe, vem alguém e atrapalha. Você está entendendo, sim ou não? Então, às vezes, você não compreende, porque às vezes o pastor fala, conversa, irmão, desliga o telefone, ou não pode falar na minha reunião. Por quê? Porque às vezes a pessoa está tendo a orientação que vai mudar a vida dela. E você simplesmente está impedindo um manifestar, um agir de Deus na vida daquela pessoa. Você está entendendo? E eu guardei aquilo no coração. Aí eu recebi um convite de um primo, que era obreiro também da igreja, o nome dele é Márcio. E eu comecei aí, porque minha tia, que já está com Jesus também, tinha me falado de Jesus. E eu comecei aí. Eu fui ouvindo, fui achando interessante. Eu gostava mesmo era de ir na sexta-feira, porque eu ficava vendo o pastor expulsar demônio, eu achava aquilo fantástico. Então eu ia mais, era para ver expulsar demônio, eu não ia para outra coisa. Vou ser sincero com você. Mas aí eu comecei a entender, aí eu comecei a frequentar no domingo, aí eu comecei a me envolver, a me dar, e me entregar, e orar, e buscar. Irmão, eu fui me aproximando. E no que eu fui me aproximando, quando eu falei para você, quanto mais perto você chega da luz, você vê com mais nitidez. E eu fui vendo aquilo que era errado, aquilo que a palavra condenava, coisas que eu fazia, que eu achava comum, normal, porque eu estava acostumado a fazer. Ninguém me falou que não podia, mas eu já não me sentia bem mais fazendo. Eu mesmo fui descartando, fui mudando. Por quê, pastor? Porque quanto mais eu ia me aproximando, mais eu ia tendo sensibilidade,
as orientações do Espírito Santo, apesar de ainda não ter sido batizado do Espírito Santo. Tem pessoas que acreditam que o Espírito Santo só está dentro da igreja, você está enganado. Uma das funções do Espírito Santo é convencer as pessoas que estão lá no mundo que elas estão erradas na maneira de viver. E ele atua dentro da igreja, também convencendo algumas pessoas que acreditam que estão andando de maneira correta, mas estão equivocadas. E que se permanecerem andando daquela maneira, se perderão eternamente. Você está compreendendo? É uma das funções do Espírito Santo, convencer o homem dos seus maus caminhos. E apesar de eu não ter sido batizado ainda, mas eu estava me aproximando, eu estava tendo aquela sensibilidade de remover esse lixo, remover aquele lixo, aquilo que não pode, aquilo que está errado, aquilo que Deus condena. Irmãos, demorou um pouco para eu ser batizado no Espírito Santo, porque eu abri mão de tudo aos meus olhos, mas havia uma coisa que era prazerosa para mim, mas era completamente contrário à palavra de Deus, mas eu não percebia que era contrário. Eu achava que não tinha nada demais. Você compreende o que eu estou falando? Achava que não tinha nada demais. Mas o dia que eu entendi, eu coloquei a mão na minha cabeça, e eu comecei a repreender aquele espírito. Eu lembro que eu passei mal, era uma quarta-feira à noite, eu estava em casa, minha esposa deitada com a criança, só eu e minha esposa. Eu falei, se manifestar, quem manda embora? Né? Eu falei, vou mandar eu logo então, e sai. Aquele negócio saiu de mim. Aquele desejo saiu de mim, aquele sentimento saiu de mim. E quando foi no domingo, eu fui batizado no Espírito Santo. Mas por quê, pastor? Porque eu já estava muito próximo. Já estava orando, já estava lendo, já estava me dando, já estava me envolvendo, já estava... Você está compreendendo? E de repente é aquele negócio, irmão. Você vai se aproximando, você vai sendo cheio da presença dele. Aí de repente houve a inundação total. O Espírito Santo então passou a me dirigir. Mas em muitas coisas, o Espírito Santo me orientou e me orienta, me mostrou, me mostra, em muitas coisas. Agora eu vou falar uma coisa para você. O Espírito Santo é uma pessoa. É alguém que você tem que ter um relacionamento com ele. Então, se você conversar com ele, interagir com ele, ele vai interagir com você. Se você se afastar, não é ele que está se afastando, é você. Ele vai deixando de interagir. Você compreende? Olha lá, João Evangelho 16:8. E quando ele vier, quem? O Espírito Santo. O Senhor Jesus estava falando do Espírito Santo. Por quê? Porque ele não tinha vindo ainda. Para que o Espírito Santo pudesse vir, Jesus teria que ir para o céu. Você está compreendendo? Ele falou, para que ele possa vir, eu tenho que ir. Por quê? Porque quem enviaria o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Ó. Todavia digo a vós a verdade, que vos convém que eu vá, porque ninguém queria, quem estava com ele não queria que Jesus saísse de perto. Eu fico imaginando que Jesus devia ser assim, aquela pessoa muito boa praça, aquela pessoa assim muito legal, aquela pessoa assim que acontece, você tinha prazer de estar perto dela, você tá, daquela pessoa, compreende? Estava sempre com um ensinamento, estava sempre com uma orientação, estava sempre com uma ilustração do mundo do reino dos céus, e tudo de maravilhoso. Então as pessoas queriam estar perto, não queria que ele fosse embora. Mas presta atenção no que ele fala. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, olha só, enviá-lo, era ele que ia enviar. Não tinha como. Ou seja, ele estava falando, eu tenho que estar lá, para poder falar, Espírito Santo, agora é com você. Agora vai lá. Você compreende, sim ou não? Senão ele não tinha como. Irmãos, eu não sei se você vai conseguir compreender. Deus se manifestou de 3 maneiras à humanidade. Eu poderia dizer dessa maneira. Em um primeiro momento, o próprio Deus, ele desceu do trono dele e veio morar sobre um monte, para dirigir, para comandar um povo dele. Apesar dele ter um representante da lei, que era Moisés, mas ele falava com Moisés, mas ele também, se você ler o livro de Êxodo, por exemplo, o número de Números, Deuteronômios, por exemplo, você vai encontrar que teve momentos que Deus falou ele mesmo diretamente com o povo. Teve uma situação
que Moisés, quando Deus estava falando com o povo, que o próprio Moisés falou, e eu estava tremendo de medo. Você está compreendendo, sim ou não? Mas, na grande maioria das vezes, ele se comunicava com o povo por meio de Moisés. Por meio de Moisés. Mas ele falava com o povo diretamente também. Aí, teve um outro tempo, né? Que é o tempo do Messias. Ou seja, o tempo onde o Messias, ele veio para dar sentido à lei de Moisés. Você compreende? Então, ele andou entre os homens. Ele que era o verbo, se fez carne e andou entre os homens. Quando Deus estava aqui, o Senhor Jesus, o verbo, e o Espírito Santo estava no céu. Quando o Senhor Jesus estava aqui, em forma humana, o Pai, o Todo-Poderoso, estava sentado ao trono e o Espírito Santo no céu. Então agora, para que houvesse a era do Espírito Santo, a terceira parte da responsabilidade dessa obra que Deus fez através de Jesus. Você compreendeu? Porque a primeira parte foi Deus escolhendo um povo. A segunda parte foi Jesus vindo salvar esse povo. E a terceira parte, pastor, é o Espírito Santo conduzindo esse povo. Você compreende? Então hoje, nós estamos na terceira parte, que é a parte do Espírito Santo. Então é necessário que você tenha o Espírito Santo dentro de você. Para quê, pastor? Para ele te conduzir à vida eterna. Você compreendeu? Por quê, pastor? Volto a dizer, é ele quem tem o poder, a função de convencer a pessoa que ela está errada. Olha lá, João Evangelho 16:8. E quando ele vier, já expliquei para você que ele não tinha vindo ainda, porque Jesus não tinha ido, e precisava que Jesus fosse para poder enviá-lo. Amém? Deu para entender? Sim ou não? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Ó, ele veio para convencer o mundo. Ele veio para convencer o mundo. Tem muitas pessoas que, apesar de estar frequentando a igreja, ainda estão no mundo. Mas como estão no mundo, pastor? Elas ainda vivem segundo os conceitos do mundo. Não importa a posição que você ocupa. Se você é um pregador, se você é um membro da igreja, se você é um obreiro. Quer mais? Não importa há quanto tempo. Se você está há 30 anos, há 40 anos. Se antes que fundasse o Tatuapé, você já era obreiro do Tatuapé, antes de existir. Não importa. Por quê, pastor? Se você anda segundo o curso do mundo, apesar de ter esse título, apesar de ser visto pelas pessoas como alguém que é de Jesus, mas no mundo espiritual, você é do mundo. Por quê? Porque você vive segundo o conceito, segundo a orientação, segundo a instrução, segundo o curso do mundo. Quem pertence a Deus, ele mostra que pertence a Deus. Por quê? Porque ele anda de gravata? Porque ele dá a paz do Senhor? Porque ele grita aleluia na igreja? Não. Ele mostra que ele pertence a Deus pela conduta dele, pela maneira dele de viver. Ele se comporta segundo a orientação da palavra de Deus. Isso é que prova que alguém pertence a Cristo. Você está compreendendo? Não é uma gravata, não é um uniforme, não é uma carteirinha de membro, não é um boleto de patrocinador pago, um envelope de dizimista entregue. Não, 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 não. Eu sou aquela pessoa que a minha conduta, o meu viver, em todas as áreas da minha vida, repito, e falo o que eu tenho falado sempre, não significa que não vai existir falhas. Não há um homem, não existe, que o tempo todo faça aquilo que é certo. Às vezes a gente tem até uma intenção muito boa, mas acaba agindo errado, se expressando errado. Você está compreendendo? Acontece. Não há dolo, não há maldade, não há uma má intenção, mas às vezes a gente falha. Falha no falar, falha no pensar, falha no agir. Somos humanos, somos suscetíveis a erros, a falhas. Você compreende, sim ou não? Mas é aquilo que eu tenho tentado explicar para você. A diferença de uma pessoa que pertence a Cristo daquela que não pertence
Aquela que falha, que erra, que peca e não pertence a Cristo, ela não se importa. A que pertence a Cristo, logo surge o que, pastor? Uma tristeza. Desculpe a expressão popular. Cai a ficha. Ela percebe que pisou na bola. E isso produz uma tristeza que é o próprio Espírito Santo que produz. Porque é uma das maneiras que ele usa para convencer a pessoa que está errada. Que a pessoa está errada. Você está compreendendo? Então ela vem, ela conversa com Deus, ela abre o coração, ela pede perdão. Se o pecado, o erro, a falha foi só com Deus, ela fica ali com Deus. Mas se foi contra alguém, também, ela não consegue. Ela procura uma maneira de se acertar com aquela pessoa. Mesmo que aquela pessoa não queira nem o contato mais com ela. Mas ela vai arrumar uma maneira de pedir perdão, ela vai arrumar uma maneira de se consertar com a pessoa. Por quê, pastor? Porque ela pertence a Cristo. E ela anda segundo as orientações da palavra. Mesmo eu que pertenço a Cristo, você que pertence a Cristo, de vez em quando a gente dá desculpe o popular novamente, uma pisada na bola. Acontece. Mas, como já diziam os antigos, não adianta ficar chorando pelo leite derramado. O que tem que ser feito, pastor, então? Um conserto. E o conserto se dá dessa maneira, por confissão. A Deus, no caso, se foi com uma pessoa, a pessoa. Mas uma coisa nós temos que aprender a respeitar a palavra de Deus, irmãos. Deixando as coisas que para trás ficam. Já conversei com Deus. Já conversei com a pessoa. Então, eu não devo nada no mundo espiritual. E não devo nada no mundo físico também para a pessoa, porque eu fui me acertar com ela. Então, acabou. Desculpe o popular, mais uma vez, vida que segue. Fica olhando para trás. Fica olhando o que aconteceu. E não sei o quê. Que aquele dia, que aquela semana. E por quê? Não. A Bíblia diz que aquele que levanta a questão é tolo. Não fica levantando questão. Já foi, já passou. Esquece. Repito, perdão, me perdoa pelo popular. Vida que segue. Está compreendendo, sim ou não? Então preste atenção. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Vai convencer as pessoas que aquela maneira de viver é pecaminosa. Mas não é só isso não. E da justiça. Mostra que a palavra de Deus é verdade. Convence a pessoa que aquele modo de viver dela que o mundo oferece é pecaminoso. E que a maneira certa de viver é a palavra. A justiça é a palavra. Você está compreendendo? E do juízo. O que é esse do juízo, pastor? Que se ela não abrir mão da maneira que o mundo vive, se ela continuar vivendo, se ela não abrir mão da maneira que o mundo vive, para viver segundo a justiça, segundo a orientação, segundo a verdade da palavra, o final dela é perdição eterna. E quem convence a pessoa é o Espírito Santo. Ele não convence por meio de medo. Ele convence por meio de entendimento. E a pessoa ela chega à conclusão que o Espírito Santo dá a ela que, por mais que ela tenha sucesso aqui, e ela quer, e Deus quer que ela tenha esse sucesso, mas o que ela mais almeja é passar a eternidade junto com o Senhor Jesus no reino dele. Você compreende, sim ou não? É uma coisa que o Espírito Santo faz. Por isso que você vê, às vezes, aquele cidadão sanguinário, né, matador, e de repente ele não tem coragem de matar uma mosca mais, porque ele foi convencido pelo Espírito Santo que aquela maneira dele resolver as coisas era uma maneira maligna, uma maneira satânica, totalmente contrária à palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz: não matarás. E ele então entende que ele não tem que matar mais, que ele não pode matar mais. E ele entende que a maneira correta de viver agora é segundo o que a Bíblia diz. E ele entende que se ele não faz isso, ele vai passar a eternidade no inferno. Então ele toma uma decisão, uma escolha. Não quero, não vou fazer mais. É por isso que você vê um homem que se deitava com várias e várias mulheres. Aí ele aprende, homem de uma só mulher. Aí ele aprende mais. Ele aprende que ele é membro do corpo de Cristo. E que se ele se prostitui, ele se torna, irmão, ele faz do corpo de Cristo membro de prostituição. Aí ele para e olha. Foi essa palavra que me libertou. Eu parei e pensei, falei, peraí. Quer dizer então que se eu me prostituir, eu estou prostituindo Jesus? Falei, não, nunca mais.
O Espírito Santo que me convenceu. Ninguém precisou de ficar na minha cabeça. Pode não, hein? Não é certo não. Não, não. O Espírito Santo. E ele convence, e ele fala por meio da palavra. Você compreende? Ele convence. Aí você vê aquele homem, como eu falei, que se deitava com tantas. E hoje ele olha e você fala, mas esse cara aí é metido a santinho. Não, nem metido a santinho. É que ele compreendeu que Deus fez ele para ser homem de uma só mulher. E que se ele não respeitar essa palavra, ele está ultrajando o corpo de Cristo. Ele está cometendo algo terrível e abominável. E que esse pecado vai levar ele a uma condenação eterna. Então, por causa de Cristo, ele não quer fazer mais. Você está compreendendo, sim ou não? Ele se torna uma outra pessoa. Uma pessoa agora que é conduzido pela orientação da palavra, da justiça. É o Espírito Santo quem convence. Você está compreendendo, sim ou não? A maioria das pessoas que frequentam a igreja e andam com Cristo de verdade, elas não estão preocupadas com o inferno. Elas não têm medo de ir ao inferno. Por quê? Porque elas sabem que elas estão andando pelo caminho da verdade. E esse caminho vai conduzir ela a uma vida eterna. A pessoa que anda com Cristo de verdade. E a pessoa que não anda, pastor, o Espírito Santo está trabalhando nela. Para convencê-la do pecado. E para convencê-la da justiça. Você está compreendendo? Para quê? Para que ela não tenha um juízo de condenação. Eu tenho falado para vocês, irmãos, tenho ensinado esses dias, que cada um de nós, independente de quem for, o ser humano nessa terra, da pessoa mais importante aos olhos dos homens, a mais insignificante aos olhos dos homens, porque na verdade aos olhos de Deus todos têm um valor igual. Foi o sangue de Cristo que foi derramado pela humanidade. Você compreende, sim ou não? Então, repito, o mais importante aos olhos dos homens, ou o mais insignificante aos olhos dos homens, vai ter que comparecer ao tribunal de Cristo. Segundo a carta aos Coríntios 5:10, eu tenho falado isso constantemente. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E como que eu sei que é bem, pastor, que eu fiz? Que não é mal que eu fiz. Se eu estou andando segundo a palavra, então estou fazendo bem. Se eu estou desprezando a palavra para andar segundo a orientação, segundo o curso do mundo, estou fazendo mal. É simples assim. Como 1 mais 1 é 2. É as pessoas que complicam. Mas é simples assim. Se examine. A Bíblia diz que se eu me julgar, eu não serei julgado. E qual é a pessoa que se julga, pastor? É a pessoa que olha para a palavra e olha para a vida dela. E ela não fica se enganando, ela não fica mentindo para si mesma. Ela observa que a vida dela está fora da palavra. O Espírito Santo já mostrou para ela qual é a verdade, a justiça. Você está compreendendo? Então, o que ela faz? Sem nenhum tipo de engano. Ela vem, confessa a Deus o erro e muda a conduta. Essa foi a que se julgou. Está onde, pastor? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O Espírito Santo, ele vem e ele mostra o que é certo e errado. Agora, o que acontece é que muitas pessoas, é aquilo que eu falei, elas estão preparadas e prontas para receber o ensinamento. Se esforçam até. Eu estava falando, tem gente que na semana sai direto do trabalho para vir à igreja. Metrô lotado. Não deu tempo nem de tomar banho, vem para a igreja e se esforça e vai. E recebe a revelação, recebe a orientação, recebe a instrução. Mas ela não está tão dedicada a se submeter quanto está dedicada em ouvir. Porque se submeter significa ter que se julgar e mudar a conduta, mudar o comportamento. Tem que abrir mão de algo que traz prazer. Mas é condenável aos olhos de Deus. Então nós temos que despertar. A Bíblia diz que aquele que se une a Deus, torna-se um só espírito com Ele. É o que nós temos que procurar fazer. Lembra
que eu comecei falando sobre a maneira de ser cheio do Espírito Santo, que não é ele que vem na tua direção, mas é você que vai na direção dele, consertando a vida, se dando em orações, em jejuns, leituras bíblicas, frequência na casa de Deus, aprendendo. Se une a Deus. Mas, primeira carta aos Coríntios 6,17, perdão, não havia falado. Mas, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Olha o versículo 16. Antes. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como diz, os dois se tornam uma só carne. Mas nós, que pertencemos a Cristo, nós não aceitamos o que é contrário à palavra. Então nós nos unimos à palavra, nos unimos a Deus, nos unimos a Jesus. Mas aquele que se une ao Senhor, como que eu me uno ao Senhor, pastor? Pela palavra. Aprendi que não posso mentir, não minto mais por causa da palavra. Aprendi que não posso roubar, não roubo mais por causa da palavra. Aprendi que não posso me embriagar, não posso beber, não bebo mais por causa da palavra. Aprendi que não posso usar drogas, não uso mais por causa da palavra. Aprendi que não posso fazer fofoca, não faço mais por causa da palavra. Ou seja, não importa o que aquele meu comportamento produzia para mim. O tipo de prazer, satisfação, lucro ou qualquer outra coisa. Por causa da palavra, eu abro mão. Então, eu estou me unindo a Deus. Eu me torno, então, no mundo espiritual, um só com Ele. Você compreendeu, sim ou não? Irmão, seja inundado pelo Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te convencer. Quantas vezes o Espírito Santo tem falado? Irmão, eu me lembro que eu comecei a ser usado pelo Espírito Santo, a ser dirigido pelo Espírito Santo. E Ele me usou para socorrer, para ajudar tantas pessoas. Me usou para me livrar de tantas situações. Ele falando comigo, me orientando, mas Ele fala por meio da palavra. Não é algo audível, não é um som audível, não. É no Espírito. Existe um som, sim, mas no Espírito. Ecoa dentro de você, no Espírito. Você compreende, sim ou não? Se você conversar com Ele, Ele te responde, segundo a palavra. Agora, aquele negócio, irmãos, o que acontece? Às vezes, não é que Ele não falou com você quando você falou com Ele. É que você está tão longe, está tão distante, que Ele até falou, mas você não conseguiu ouvir. Se eu tirar o meu microfone aqui, nós temos 406 lugares. Eu estou vendo uma pessoa lá, numa cadeira ainda lá, depois das poltronas. Se eu tirar meu microfone, dificilmente ele vai me ouvir. Mas isso não significa que eu não falei. É porque ele está longe. E ele é capaz de falar, mas eu estava lá. Ele não falou nada. Mas porque está longe. Se aproxima. Vai se aproximando. Vai se chegando. Vai consertando. Porque quanto mais próximo você estiver, repito, mais nítido vai ser os seus olhos. Mais claras as coisas vão ficar para você. Mais sensível você vai estar aos toques, às direções do Espírito Santo. Você compreende, não? Sim ou não? Vai ter aquele momento que ele vai falar para você, ó, vai orar. Você vai sentir. E aí quando você começa a orar, ele te usa para socorrer alguém. Eu me lembrei aqui de um fato, de um dia que eu era membro apenas, mas já tinha sido batizado no Espírito Santo, ou seja, aquilo que eu te falei estava bem próximo. E eu me lembro que eu fiz um jejum, né? Me consagrei bastante aquele dia em orações e tal. E de repente eu estava dormindo já. E era tipo assim umas 11h30 da noite. Já, pastor? Lá no interior nós dormimos com as galinhas. 6 horas elas vai e nós vai também. E eu já estava dormindo. Aí de repente eu acordei. E me veio à mente um irmão da igreja, que eu nunca nem tinha conversado com ele.
Nem nunca tinha conversado com ele. Mas como eu já estava tendo essa sensibilidade, eu já tinha entendido que era aquele irmão estava no meu coração, eu pensando naquele irmão, porque era para mim orar por ele. E eu lembro que eu, então, fui orar por ele. E comecei a clamar por ele. Chegou um momento que eu repreendi o mal, expulsei o mal do jeito que eu sabia, do jeito que eu tinha entendimento. Repreendi o espírito da morte, mandei o mal embora, abençoei a vida dele, senti paz no coração, fui dormir. No outro dia, eu fiquei invocado com aquilo ali. No outro dia, eu fui à igreja, encontrei meu pastor. Falei, ô pastor, tudo bem? Ele, tudo bem. É Júnior, ele me chama de Júnior. Eu falei, tudo bem, Júnior? Eu falei, pastor, eu queria só tirar uma dúvida do senhor, se o senhor puder. Eu falei, 1 minuto. Ele falou, pode falar, o que foi? Eu falei, pastor, ontem aconteceu um negócio esquisito comigo. Eu estava dormindo. Só conhece o irmão fulano? Ele falou, conheço, eu sei quem é. Eu falei, então, era 11h30, pastor. Porque eu acordei, eu lembro, eu tinha aquele... Eu acho que não era só eu que tinha, né? Todo mundo tinha aquele chamado rádio relógio, né? Que despertava, né? E que quando faltava energia, você perdia a hora, né? Porque eu perdi horas de ir para o emprego, não sei quantas vezes, quando faltou energia, aquele negócio não tocou depois, né? De manhã, porque desprogramou, né? E eu li no rádio relógio, eu lembro que era 11h30. 23h30. Então eu sabia a hora exata. Aí ele falou, mas o que aconteceu? Eu falei, pastor, aconteceu assim. E o que você fez? Eu falei, fui orar. Porque era o que eu senti que eu devia fazer, que era orar por ele. O senhor podia me explicar? Ele falou, não. Uma hora você entende. Me deixou no vácuo. Uma hora você entende. Eu falei, tá bom. Não pode, né? E o que acontece? Aí, domingo de manhã, eu estou entrando na igreja, a mulher dele era uma senhora, ele era um senhor já, uma média aí, acredito, de uns 69 anos para mais, mulher dele na mesma faixa de idade. E eu estou entrando na igreja, a mulher vem pula no meu pescoço, irmão, obrigado. Eu fiquei... Eu não vou falar, a mulher está doida, né, que eu não sabia o que estava acontecendo, mas era praticamente o pensamento. Eu falei, essa mulher está doida, né? Quem é essa senhora, né? Eu nem sabia que era esposa dele. E abraçou, obrigado, e também foi embora. Fiquei no vácuo também. Aí eu fui falar com o pastor, eu falei, pastor, a irmã veio, pulou no meu pescoço, eu falei. Ele falou, não, cara, deixa eu te explicar. Que naquela hora que você estava orando pelo marido dela, ele estava sofrendo um infarto. E Deus usou você para livrá-lo da morte. Eu falei, entendi. Não era mais fácil o pastor ter falado para mim antes? Eu acho que talvez ele acreditou que poderia, por ser novo, poderia dizer dessa maneira, na fé, eu poderia cair na condenação de Satanás. Qual a condenação de Satanás? Qual foi a condenação que ele caiu? Orgulho, altivez, soberba. Se achou demais. Se achou tão demais que olhou e falou, vou colocar meu trono acima do Altíssimo. Então tem pessoas que elas não estão preparadas, inclusive, nem para receber elogios, nem para ter entendimento de certas coisas. Por quê, pastor? Porque ela pode cair na condenação de Satanás. Por quê, pastor? Porque as coisas não acontecem pela nossa santidade. As coisas não acontecem pelo nosso grande poder. As coisas acontecem pelo poder do nome de Jesus. Você está compreendendo? Mas, obviamente, irmão, quem é que cata aqui entre nós, quem é que cata prato sujo para comer? Ninguém. Você procura o prato lá e dependendo, você ainda... pode pôr. Não é isso? Não é assim? Copo. Cata o copo. Pode servir. Não é? Ninguém usa. Por que você acha que Deus vai usar alguém que vive na prostituição para socorrer um filho dele? Por que você acha que Deus vai usar alguém que vive de mãos dadas com o espírito da avareza, com o espírito da fofoca, com o espírito do engano? Quando ele foi socorrer a Cornélio,
responder a Cornélio, abençoar Cornélio, ele mandou alguém que andava com ele, com Jesus, que era Pedro. Você compreende, sim ou não? Mas Pedro tinha total consciência dentro dele, que a glória pertencia ao Todo-Poderoso. Então, se você se aproximar, se der, se envolver, se entregar, você vai ser inundado pelo Espírito Santo e vai ter a condição, porque a purificação se dá pela misericórdia e pela verdade. Você vai ter a condição de estar na posição de ser usado por Deus para grandes obras. Você entende? Quer que eu falo mais para você? Teu filho está precisando da tua ajuda. Está precisando que você se aproxime. De maneira que você possa chegar e ser usado com autoridade, com força, com poder do nome de Jesus e livrá-lo dessa cadeia de drogas, de tristeza, de fracasso, de miséria. E isso ainda não é o pior. Livrá-lo dessa cadeia que está conduzindo ele a uma perdição eterna. Isso é o pior. Você entende? Mas é uma coisa que Deus quer fazer, mas não depende dele. Livre-arbítrio, liberdade de escolha. Depende de mim, depende de você, depende de nós. Você pode ficar andando de mão dada com o espírito da autopiedade, da tristeza, da angústia, da depressão, da derrota, do fracasso, ou você pode falar, não aceito em nome de Jesus. E se aproximar de Deus de tal maneira que você seja inundado e cheio do Espírito Santo e possa ser usado pelo Espírito Santo para fazer as obras que são necessárias, inclusive na tua própria vida. Você compreende? Que Deus fale mais ao seu coração. Diga graças a Deus. Você que está em casa, entenda. Você tem esperado que Deus faça. Mas não depende dele. Depende de você. Se você se aproximar, ele vai poder iluminar os teus olhos de maneira que você tenha a compreensão necessária para que ele se manifeste do jeito que ele é. Grandioso, glorioso, poderoso. Porque assim é o Deus que criou os céus e a terra. Que Deus possa falar mais a você. Forte abraço. Deus te abençoe. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.